prazer receber o senhor aqui, a sua equipe. O Sim de Anápolis, nós hoje, candidato, nós temos hoje na prefeitura em torno, entre comissionados efetivos e aposentados, quase mais de 12 mil servidores. O Sim de Anápolis, ele trabalha com, mais ou menos, assim, com as pessoas, com os servidores administrativos, mas defende a classe de todo servidor público, tá certo? É um prazer receber o senhor. Nós temos uma demanda para discutir futuramente, que nós queremos que os sindicatos sejam respeitados, que já fomos respeitados anteriormente, mas no momento com a atual administração é zero. Foi só balela, prometeu coisas, não cumpriu, manda projetos para a Câmara sem avisar, na calada da noite, sem avisar aos sindicatos, conversar com a classe. E queremos ouvir do senhor a sua proposta para o servidor público, no qual nós temos, o senhor recebeu a nossa proposta, a mini proposta, que o Cleito passará, certo? Quero dar as boas-vindas para o senhor, primeiramente. Oi. Bom dia a todos, bom dia a todas aqui, né? Quero cumprimentar você, Gilmar, que hoje preside o Sim de Anápolis, né, na ausência do presidente, que também saiu para uma candidatura a vereador nessa cidade, ao Cleito, que eu conheço já há algum tempinho, Dr. Jeová, meu eterno presidente da Ordem dos Advogados de Anápolis, né, subseção Anápolis, Michel Roriz, amigo, companheiro, presidente municipal e estadual do Cidadania e também candidato a vice-prefeito na nossa chapa. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, de uma forma muito especial a 3 senhores que me acompanham, me dando segurança, estabilidade para fazer uma boa campanha eleitoral de forma democrática, sem criticar ninguém, apenas, Gilmar, trazendo propostas em favor não só do Sim de Anápolis, bem como toda a população anapolina, que é o Valeriano Sayum aqui presente, ao Brigadeiro Bragança, a quem sou muito grato, desde a minha chegada e a minha filiação ao PSDB, se entregou de corpo e alma nessa candidatura, foi o coordenador do nosso plano de governo, e também ao Air Seabra, né, que já está conosco desde 16 de dezembro. Air Seabra é um dos maiores mentores políticos deste país e tem nos ajudado muito aí nessa caminhada a partir do momento da nossa chegada no seio da política anapolina. Estou à disposição para as perguntas, os questionamentos, e já adianto aqueles e aquelas que estão nos assistindo, aos efetivos, Gilmar, e também àqueles que já se aposentaram, que no nosso plano de governo denominado Dimensão 45, o item número 1 é o servidor público. E aí eu estou assim, muito à vontade para ser perguntado, e aquilo que a gente tiver alguma dúvida, também nós não temos nenhum problema no sentido de colocar à disposição e que seja incorporado no nosso plano de governo aquilo que o sindicato representativo como o Sim de Anápolis possa nos sugerir. Por favor. Bom dia a todos. É um prazer enorme receber o senhor aqui. Quero te cumprimentar em nome de toda a mesa. Quero também dizer que a tropa é forte, viu? Temos ali pessoas qualificadas, Bragança e os demais. Quero também agradecer a equipe técnica que tem nos ajudado aqui, o jornalista, o rapaz que tem comandado aqui toda a direção. Quero agradecer também o nosso advogado, que tem nos orientado, tem trazido informações para a gente poder estar falando aqui, buscando o resultado. Quero dizer o seguinte: hoje nós teremos 2 minutos para a resposta. O senhor já fez a apresentação, que foi de 3 minutos. 2 minutos e 30.
E serão 12 temas, tá? O senhor já deve ter recebido, já tem ciência já. Então, vamos começar? Vamos lá, então. A primeira vai ser sobre reajuste salarial. A gente sabe que o reajuste ele é uma forma de garantir o poder de compra da pessoa. Não vou falar o servidor, mas de todo mundo em geral. É o que acontece com o salário mínimo e os demais. Hoje, a gente vê a necessidade de estar acompanhando não só pelo IPCA, que é o que é regido em lei, mas também através de quando o salário mínimo sobe mais um pouquinho, então a gente tem que acompanhar esse ganho. E eu queria saber de você, candidato, qual a forma de governo, como que o senhor pensa e vai trabalhar nesse assunto? 2 minutos e meio. Bom, acho que apenas um dos 5 candidatos ou uma candidata hoje, Cleito, pode diretamente ter conhecimento do que se passa dentro da municipalidade. Todos os demais candidatos estão buscando informações para melhor gerir uma possibilidade de, sendo eleito a partir de 6 de outubro, e tomar posse em 1º de janeiro. Mas dos 4 tópicos, ou dos 5 que nós temos no nosso plano de governo, o segundo é justamente, e nós vamos mencionar daqui a pouco, essa colocação feita por você. Nós precisamos saber qual foi a perda, por que não se equiparou e por que o atual gestor não fez, né? Eu não conheço hoje, mas pela análise ou a transparência, se é que está transparente dentro da prefeitura do portal Transparência, os números e a questão prudencial do limite de folha de pagamento da municipalidade. Anápolis teve algo em torno de 53, quando o teto é 54. Não sei se esta é o posicionamento do atual gestor, até imagino que não seja, em razão da crítica inicial feita aqui pelo presidente Gilmar, de que o atual gestor sempre virou as costas para o servidor público. E nisso eu vejo que a reivindicação é justa, imaginando aqui como um futuro gestor da cidade, e que nós podemos sentar com vocês do Sim de Anápolis para analisar qual foi essa perda, levando em consideração a disparidade entre a majoração ou a recomposição salarial baseada no salário mínimo. Se o IPCA é um pouco menor, eu acredito que poderia, mesmo onerando a folha de pagamento da municipalidade, haver essa compensação, no sentido de que os sindicalizados e todos os servidores públicos não sejam penalizados. Obrigado, candidato. Eu quero só fazer um esclarecimento. São 2 minutos e meio. Mas se dentro do tema o senhor sentir vontade de acrescentar ou falar algo diferente, pode ficar à vontade, viu? Tá bom? O próximo tema nosso é férias e licença. Eu vou falar por mim mesmo, assim. O meu salário, de muitos aí, não é um salário exorbitante. E com isso, às vezes a gente sente a necessidade de vender 10 dias de férias, né? Às vezes os 10 dias eu estou vendendo porque eu preciso, às vezes eu quero reformar a casa, eu quero adquirir um bem. E então, o que aconteceu? Desde 2017, a gestão não tem comprado férias e até alterou a lei. Eu queria saber do senhor, o senhor pretende continuar com esse pensamento ou o senhor quer uma mudança? Cleito, essa é uma situação recorrente de quem realmente vira as costas para os servidores públicos, no sentido de, se não vem aqui, se não os ouçam, né, se não dar voz a vocês, obviamente que cortar a representatividade do sindicato em relação à quantidade de eleitores e dos munícipes na cidade de Anápolis, ela é muito pequena. E aí o gestor acha que não é necessário. Tá bem, Luiz. Acho que não é necessário essa colocação. Quero dizer a vocês e assumir um compromisso público aqui. Oi. Vamos recomeçar o tempo dele, vamos
Oi. Tá bem, né? Pode falar alto. Eu acho que dá. Bom, retomado o meu tempo aí, por gentileza. Então, quando se vira as costas para os sindicatos classistas, realmente acontece isso. E eu só tenho uma análise a ser feita com relação ao percentual. Voltou? Pode falar para fazer a gravação. Ah, é? Ah, tá. Não está saindo na caixinha, mas está fazendo a captação. Me desculpe. Então, eu vejo assim, ao virar as costas, em razão, pelo menos eu imagino que está sendo ou está acontecendo isso, no sentido de não prestigiar o sindicato, porque a quantidade colocada entre números de efetivos e aposentados, algo em torno de R$12.000, representativamente ou politicamente, eleitoralmente, ele não atinge o objetivo do atual gestor. Eu, entretanto, acho que vocês são formadores de opiniões, são pessoas que multiplicam na cidade, né, e interferem muito em qualquer gestão pelo trabalho que vocês fazem. Então, eu já adianto aqui que sou totalmente a favor da compra e venda de tanto licença-prêmio quanto as próprias férias, desde que sejam obedecidas à legislação atual, né? E nós temos aí, pela CLT, não é o caso, mas todos os trabalhadores podem vender 7, 10, desde que goze um período de férias. E eu entendo que a municipalidade não só pode, como deve, caso seja solicitado pelo servidor, a aquisição de licença-prêmios e também das suas férias. Só uma colocação, candidato. O senhor tem ideia, eu não vou desmerecer comissionados. Tem comissionados capazes, trabalhador. Às vezes, eu trabalhei 42 anos na prefeitura, trabalhei com vários comissionados. Tem pessoas que, quando a administração termina, a gente luta para o cara continuar, porque o cara veste a camisa da população, não é do prefeito que colocou, ou o vereador que colocou. A prefeitura, o senhor tem ideia, a prefeitura tem servidores efetivos capacitados em todas as áreas. Eu sempre falei isso, falta de oportunidade. Certo? Não olhar por... trabalhei para o vereador, você tem seu cargo. Trabalhei para o fulano, tem seu cargo, entendeu? E os efetivos, eles ficam. Volto a afirmar. Tem comissionado, eu os dou o parabéns a eles, certo? Tem vários e vários. Nós todos conhecemos. Tá certo? Candidato, eu quero aproveitar até endossar o caldo. O servidor público hoje, ainda mais quando os vizinhos próximos descobrem que ele é servidor, ele fala assim, ó, uai, seu prefeito não está trocando a lâmpada? E esse buraco aqui? Então, assim, acaba que a gente é o espelho e é cobrado por isso. Então, vai depender de mim eu dar uma boa resposta, falar bem ou não. Então, assim, a gente espera também que o próximo gestor tenha esse carinho também com o servidor. Agora eu vou falar de database. O senhor, no começo da fala, o senhor chegou a comentar sobre o reajuste e da perda. A database, a gente entende da seguinte forma. Foi discutido algumas vezes aqui internamente sobre a database, e com isso a gente percebeu que só perdemos durante um período muito grande. E isso, como se diz, ficou entalado, sabe? E nós precisamos rever isso, rever o que perdemos, voltar ao poder de compra de acordo com o que era. O Gilmar mesmo fala que antigamente muita gente lá ganhava bem, tinha condições, hoje não é mais assim. E eu queria saber como que o senhor pretende retomar esse poder de compra que ficou para trás. Bom, isso eu acho que é um assunto que se misturou com o primeiro, né, em razão daquilo que eu adiantei, mas lendo o que vocês me passaram, o percentual entre o database, aquilo que foi aplicado, e originalmente majorado no salário mínimo, o percentual era muito pequeno, né? E aí é uma situação de poder mesmo do gestor, né? Entender da necessidade, porque eu acho que o impacto, quando analisado os efetivos e aposentados, ele se torna muito pequeno financeiramente falando. Mas como eu afirmei lá atrás, não havendo esse desejo ou não tendo o coração sensível ao bem, certamente que o gestor não faz, né? Quero aqui dizer a vocês, aproveitando o meu tempo,
que numa gestão como o Instituto dos Servidores do IPASGO, né, do Estado de Goiás, os nossos melhores ajudantes foram justamente os representantes classistas que eram membros do nosso Conselho Deliberativo. E eu tomo a liberdade aqui de dizer para vocês, de 3 deles que vocês conhecem e sabem o tanto que essas pessoas é importante para a classe. Primeiro foi a Bia de Lima, hoje deputada estadual, sempre combativa e defendia muito dentro do Instituto os interesses dos servidores, sejam eles efetivos e até mesmo os terceirizados, né? Porque naquele instituto nós tínhamos algo em torno de 886 servidores. O outro é o Nilo, representante do Sindipúblico, e o terceiro, Luiz Cláudio, que representava toda a classe do policiamento no estado de Goiás. Eram os melhores indicadores que eu tinha, justamente fazendo essa reivindicação, e que todos eles nós cumprimos. Assumo um compromisso aqui com vocês e aos que estão nos ouvindo, dessa possibilidade de equiparação entre a majoração do salário mínimo e também do reajuste, levando em consideração a database. Obrigado, candidato, pela resposta. O próximo tema que vai ser falado é home office. Home office a gente é conhecido também como teletrabalho. Na prefeitura hoje já foi regulamentado. Isso aí foi uma demanda que o Covid trouxe, tanto para a administração como para o serviço em geral. E hoje percebe-se que pode ser estendido. Existem pessoas que demandam isso, que solicitam. E eu queria saber do senhor, se o senhor pretende dar continuidade com home office e qual a forma e como que o senhor vê quais os cargos que pode ser beneficiado. Extremamente positivo, e aqui está falando quem começou no trabalho num regime quase que militar, né, Brigadeiro Bragança, e o presidente da OAB aqui, o nosso Jeová vai se lembrar disso, e muitos outros. Eu trabalhei muitos anos na CCA, desde 80, 81 até agora 2000 e pouco, um regime extremamente militar, em que se a gente atrasasse batendo ponto 2 minutos, era cortado o vale no dia 25 e recebia só parte no 5º dia útil. O tempo passou, graças a Deus. A Covid mostrou que tem condições de usarmos outros meios. A medicina só se fazia presencialmente. Hoje se faz telemedicina. E não vai mudar. Só vai avançar cada vez mais. Então não dá para retroagir. É uma situação que também está no nosso plano de governo. Muito obrigado, Brigadeiro Bragança, atendendo essa disponibilidade de entender que o servidor público pode sim desenvolver e trabalhar e entregar o seu melhor no seio da sua casa ou em qualquer outro local, sem precisar estar lá no ponto. Lembrando que para isso precisa, como é o sistema de governo, o SEI. Você tem tantas demandas, tantos processos, você precisa entregar esse serviço para saber se realmente tem. Porque imagino que você venha me perguntar daqui a pouco sobre produtividade. Então, o servidor precisa também produzir, né? Não dá para ficar em casa e não entregar a sua obrigação diária, porque isso é uma contrapartida. Recebe para fazer, tem que entregar o serviço. Eu sou extremamente a favor, acho que de forma híbrida é a melhor solução. Eu sou contra o ZAP da saúde, que é aplicado na cidade de Anápolis, onde todo mundo tenta e não se resolve nada. Agora, o trabalho no sentido de home office, a nossa gestão é totalmente favorável. Obrigado, candidato. Quando o senhor falou de telemedicina, eu lembrei de um ponto aqui. Para o aluno é AD, mas para o professor que está do outro lado é teletrabalho. Então é interessante isso daí. Já que o senhor tocou em ponto na produtividade, vamos falar dela então. Vamos pular 2 aqui, mas a gente volta. A produtividade hoje também já existe na prefeitura. Há cargos que recebem a produtividade, fiscais, engenheiros, tem outros também. E o senhor falou que precisa entregar o resultado. O senhor já pensa numa forma de mensurar isso? Como que o senhor acredita que pode ser contabilizado, pode ser entregue esse trabalho? Não temos, e aí eu tenho que ser franco e dizer para vocês, na redação e do nosso plano de governo, devidamente registrado no TRE,
essa situação de produtividade. Mas, como eu disse, é um plano de governo em que nós apresentamos 45 itens. O primeiro, repito, é ligado ao servidor público. Nós não contemplamos ou não estudamos, até porque não estivemos com vocês, um ou outro, a gente, brigadeiro e a equipe que estava escrevendo o plano de governo. Então, nós não atacamos diretamente nessa questão da produtividade. Mas o que não nos impede de fazer uma inserção, desde que seja ouvido todos vocês e o sindicato classista, até porque o nosso primeiro item lá do nosso plano de governo é justamente de que o servidor público terá, a letra A dele, o direito adquirido. E por que isso? A fala nossa, Cleito e Gilmar, não será direcionado a este A ou B do servidor, e sim aos sindicatos classistas. A representatividade está aqui dentro. Não adianta a gente ouvir quem está lá na prefeitura de forma isolada. Sendo solicitado por vocês, e como eu vi que vocês já encaminharam também projeto de lei no sentido de analisar e tal, nós podemos fazer essa análise da questão da produtividade para que seja implantada. Lembrando que, neste momento, em razão de virar as costas para vocês, a municipalidade não entrega isso. Continuamos dispostos, de maneira bem aberta, a atender às reivindicações de vocês. Obviamente que aqueles que se enquadrarem na questão de produtividade e entregar o melhor para os moradores dessa cidade, certamente poderão ser beneficiados do nosso plano de governo. Candidato, eu quero dizer, em nome do sindicato, que caso o senhor seja eleito, as portas aqui estarão abertas para a gente discutir tanto produtividade como home office, o que for necessário para o benefício do servidor e para o município também. Próximo ponto aqui, voltando, vamos falar de Vale Alimentação. Hoje o Vale Alimentação é 212, tem um reajuste, ele acompanha um reajuste, né? Quando foi implantado era R$200, e ele não é pago para todos, é pago por uma parte, até quem ganha em torno de 3.000, acho que foi 3.800, se eu não me engano. Então, assim, o senhor pretende estender para mais servidores? O senhor pretende aumentar esse valor? Qual a sua proposta? Acho que nessa situação, Cleito, é uma questão de poder de renda, compra, né? Nós sabemos que isso incorpora. Para que vocês tenham uma ideia, e o classista que está nos assistindo, nós chegamos a pensar, eu não vou sair do assunto, mas para dar como parâmetro, colocar numa situação que nós temos estudado 103 cidades brasileiras, o transporte urbano é de forma totalmente gratuita. Nós chegamos a peitar essa situação na cidade de Anápolis. Por outro lado, nós colocamos na situação do empregador. Quando se você coloca o vale transporte, e aqui no caso é alimentação, o servidor, no caso aqui, ele tem esse recurso como incorporado a seu salário, não é isso? Então ele imagina, eu ganho até 3.000, com mais 212 eu passo a ter 3.212. E aí nós retroagimos nessa proposta, porque não queríamos, Gilmar, fazer uma proposta fictícia, que ela lá na frente não pudesse ser cumprida. E aí nós colocamos, para dar uma reoxigenação no centro da cidade, o transporte coletivo bairro-centro apenas nos finais de semana, por exemplo, inicialmente mesmo, desculpa a redundância, no sábado, em que os moradores dos bairros pudessem se deslocar ao centro para melhorar esse fluxo de pessoas no comércio. Eu não sei qual é o impacto financeiro no Vale Alimentação dentro da municipalidade. Levando em consideração que a reivindicação do sindicato é de R$400, 212 é quase 50% abaixo disso. Mas se formos analisar todos os 12.000 que o Gilmar colocou, o impacto financeiro também não é grande. Esse eu não posso inicialmente aqui assumir um compromisso com vocês sem analisar qual seria o impacto financeiro e a aplicação dentro daquela questão do limite prudencial, porque somente os concursados, ou seja, os efetivos, é que faz parte dessa folha de pagamento. Os comissionados, nós sabemos que a partir de dezembro agora, certamente que o atual gestor vai exonerar todos, né? E obedecendo à legislação.
Então, esse aqui eu assumo um compromisso de retornar a esta casa para que a gente possa fazer análise. Não adianta eu falar de uma situação que nós não estudamos, e olha que eu estudei bem a questão orçamentária para 2025, e acabei de ler aqui no DM Anápolis que nós teremos, só para completar, que nós teremos não só os 2 bilhões 158 milhões, mas sim 2.500 para o próximo exercício 2025. Então, esse é sinal de que a receita do município em 2024 aumentou um pouco. Obrigado, candidato. Só para ajudar a esclarecer, o Vale Alimentação, ele não entra na questão do... Prudencial. Isso, não, ele não é. O servidor tem como complemento. Isso, é um complemento. Então, assim, tem uma facilidade de pagar ele. O outro ponto que vamos falar agora é a respeito do plano de cargos. Hoje, nós temos mudança de nível, progressão horizontal e vertical. E isso é um benefício para o servidor, que ele está trabalhando ali a cada 5 anos, ele tem a mudança de nível, a cada 3 anos ele tem outra. E a partir da comissão que foi feita aqui, colocamos algumas propostas. E deve já ter passado para o senhor isso. E eu queria saber do senhor, essas propostas chegou até o senhor pretende implementar elas? Extremamente viáveis, analisei toda a tabela, o quadro, sempre fui a favor de plano de cargos e salários em razão de a majoração do salário ser por tempo de serviço e por mérito. Isso é de suma importância. Acho que no órgão público, muito mais de qualquer outra. Por onde eu passei, sempre implantamos plano de cargo e salário, justamente para saber por que um teve a remuneração e outro não, por que tal. Então, se a tabela está aqui, olha, saiu de 2, foi a 2.100, tem 1 ano de trabalho, tem 5, existe a progressão e ela deve ser vertical e horizontal, e eu sou extremamente a favor. Não sei se os valores hoje são defasados em relação àquilo que foi encaminhado a mim por vocês, mas olhei todas as tabelas e sou extremamente a favor do plano de cargos e salário. Só não posso dizer se aqueles números estão dentro daquilo que está sendo aplicado hoje. Acho que, por ser um sindicato classista, vocês já estão apresentando a possibilidade de ser implantado, e obviamente que isso tem que passar pela Câmara Municipal. Mas de antemão quero afirmar para vocês, por uma questão de mérito dos nossos servidores públicos, de respeito àqueles que entregam o melhor serviço à nossa população, merece sim ter um bom plano de cargos e salário. Só uma deixa aqui. Candidato, o senhor foi feliz? O doutor Jová fez a pergunta para o candidato anterior, se ele iria abrir as portas do gabinete para os sindicatos. Você imagina, nós, servidores públicos, sempre falo isso. Nós, servidores públicos, nós somos hoje, mais ou menos, 40 mil votantes. Votantes, certo? Eles esquecem isso. Ali, você vê a mãe, o pai, o sogro, o filho, dentro de um coletivo, no posto de saúde, no supermercado, falando, nós estamos, meu esposo está com salário atrasado, meu esposo não está recebendo isso, meu esposo não está recebendo aquilo, entendeu? Olha só a repercussão que dá. Quando o senhor fala, o Cleito falou, o senhor fala que viria ao sindicato, é um prazer imenso, certo? É um prazer imenso receber com todo prazer mesmo. Mas queremos que as portas da prefeitura sejam abertas para o diálogo. Tem que ter diálogo, tem que ter conversação. Está certo? Assumo o compromisso. Aliás, quem está nos assistindo, nenhum dia da prefeitura Hélio Lopes presidente terá as portas abertas, as portas fechadas, seja com quaisquer dificuldades, seja quaisquer reivindicação. Eu tenho dito aí, às vezes sou repreendido pelo nosso Air Seabra, o Valeriano Sayum, que está aqui presente, o Brigadeiro Bragança, que eu sou bem capaz de pegar uma cadeira, uma mesa, colocar na praça do ancião e falar assim para a população: despache um dia da semana com o prefeito. Qual o problema que tem? Ouvir a população, falar que pode, não pode. A sua reivindicação é pessoal, a municipalidade não está aqui para isso, nós precisamos de atender a população e tal, não tem nenhum problema.
todos os lugares por onde eu já passei, e hoje eu acabo de sair da comemoração ali de 55 anos, graças a Deus, da Fundação da PAI, a quem quero parabenizá-lo por essa marca histórica. Nunca tivemos o porta da presidência fechado. Só fecha a porta se alguém estiver lá, Gilmar, conversando conosco, se emocionar, tiver um choro, alguma coisa, a gente respeita a pessoa. Mas vocês podem ter certeza que todos os servidores, a gente sendo prefeito, Hélio Lopes, Michel Roriz, vice-prefeito da cidade de Anápolis, as mulheres receberão um abraço todos os dias e os homens também, antes do início do trabalho, carinhosamente, para que a gente possa fazer a política do bem e entregar o que é de melhor para os nossos moradores. Obrigado, candidato. Eu quero só fazer uma brincadeira aqui. Vai ter fila, então, para receber esse abraço, pode ter certeza. E o senhor falou... Até porque nós sabemos que a atual gestão só entra no gabinete, sai do gabinete e vai embora, né? Não conhece nem as salas. É uma crítica, mas que a gente precisa registrar, isso é maneira de atendimento. Quando alguém pergunta por que eu trato todo mundo bem, por que nós tratamos de forma diferenciada, é quando eu falo que a pessoa precisa ter o coração sensível ao bem. Quando não tem, realmente não consegue fazer essa entrega. Obrigado, candidato. Agora vamos falar de um assunto que é de extrema importância. Esse assunto não está ligado só no momento atual, mas sim até no momento futuro, daqui 10, 20, 30 anos. Então, temos que estar preparados, que é sobre o ISA, que é o nosso instituto. O Gilmar fala muito sobre isso, ele questiona muito, briga, até porque ele recebe por lá, né, Gilmar? Então, eu vou trazer... Ele recebe ou fica sem receber, Gilmar? Isso, graças a Deus, não está pagando. Porque eu trabalhei para isso. Está lá. Hoje, foi com paridade, graças a Deus, está lá. Difícil. Assim, esses tupins explodem a qualquer momento. E a gente entende também que a contribuição é solidária. Eu estou pagando agora para quem já aposentou. Então, os que vierem, vai pagar pela minha aposentadoria. Hoje, o ISA, ele recebeu áreas do município para ajudar, né, através de alguns aportes que foram feitos. Eu vou falar rapidinho aqui as áreas, o senhor já deve ter conhecimento: cartódromo, rodoviária, no São Carlos, eu estou falando os bairros aqui, Jaiara, Pedro Ludovico, Parque dos Pirineus, Parque Iracema, Boa Vista, Conjunto Miragem. Então, assim, são áreas que, totalizando, dá em torno de 100 milhões, né, Gilmar? E no atual deve dar um pouco mais, né? Já são 5 anos que foram repassados essas áreas. 5 anos, hein? Não é 5 meses, 5 anos. E nada tem de concreto. E assim, foi passado para o ISA e falou assim: ISA, toma que o filho é seu. Só que o que acontece? O ISA não tem capacidade de gerir o suficiente. O que o ISA falou? Toma de volta porque eu não dou conta. Vamos fazer leilão. O município está com esse imbróglio de leilão há muito tempo. E a gente sabe que se não tomar uma atitude, ter posição, vai ficar cada vez mais complicado. O que o senhor pretende fazer com essas áreas, candidato? Entregar o ISA para o ISA. Olhando para a Câmara, assumo um compromisso com vocês. Não sei qual será a próxima pergunta. No nosso governo, nós não teremos nenhum cidadã para fazer a gestão junto conosco, Michel Roriz e Hélio Lopes, que não seja da municipalidade, que não seja do município. Quero assumir um compromisso com o Sim de Anápolis, de que o presidente do ISA não será comissionado. Que o presidente do ISA será um efetivo. Quem sabe cuidar dessas pessoas são quem ou aqueles e aquelas que passaram dentro da municipalidade por essa gestão, por aquela, e acompanhou tudo isso. Não há respeito colocando um conhecido meu, um desconhecido, uma indicação de vereador, Gilmar e Cleiton.
vocês vão fazer a gestão do ISA da maneira que o ISA precisa ser gerido. Lembrando que vai existir uma cabeça. Hoje, infelizmente, não é mais candidato à reeleição. A lei eleitoral não permite. Mas todos o que atua em determinada secretaria não tem poder para tocar sua secretaria. Se fala do Covid, o médico fica ao lado e o professor prefeito dá aula. Se fala de educação, o secretário fica ao lado e o prefeito dá aula. Se fala de não sei o que e tal. Saibam que gestão só se faz com várias mãos. E o ISA será do ISA. Com venda ou sem a venda da área, nós encontraremos a solução com a presença de vocês ou quem vocês indicarem para a presidência do ISA. Eu não acredito numa loteria municipal. Que me perdoe. É bet para isso, é loteria para aquilo, é não sei o que e tal e tal. A loteria está aí, foi implantada. Quero ver o dinheiro chegar no ISA. Eu não acredito nela. Com recurso financeiro para beneficiar o ISA, eu não acredito. Mas foi aprovada, quero que alguém me prove o contrário disso. Compromisso assumido, o ISA será entregue a vocês, ao servidor público, a quem vocês indicarem. Obrigado, candidato. Eu acho que eu vou fazer o senhor reforçar esse compromisso novamente. Vou para a última pergunta. Presidência do ISA. Só vou fazer alguns apontamentos aqui que é necessário. Hoje, a presidência do ISA é gerida por uma pessoa que não faz parte do quadro de efetivos. Mas a gente sabe que a presidência do ISA é indicação do prefeito. O prefeito pode escutar o sindicato, mas não é a prioridade, ele não precisa atender, não é exclusividade. O senhor vê alguma forma de escolha dessa pessoa, se vai ser através de uma lista, se vai ser por votação, como que o senhor imagina? Bom, eu acho que o melhor caminho é o sindicato classista fazer o apontamento de uma possibilidade de lista tríplice, que é muito democrático, feita a escolha por vocês, né? Entendo que se vocês indicarem 4, 5, 3 pessoas, pode sim o gestor, no caso nós, se tivermos aí êxito no nosso pleito eleitoral, fazer a escolha dentro daqueles da indicação. Entendo que vocês, obviamente, sendo representante de todos esses servidores, vocês falam, olha, prefeito, se você colocar este ou este ou este, nós estamos sendo contemplados. Essa escolha eu entendo que ela não pode partir do gestor. O gestor pode ter a sua opinião e fazer a melhor escolha dentro do indicado por vocês. Mas entendo até que se a indicação for só uma pelo sindicato, esse deve ser acatado pelo gestor público e prestar conta para o gestor. Então é aquela situação que eu mencionei anteriormente. O secretário de saúde dá conta da pasta dele e presta contas para o gestor. O secretário de educação dá conta da pasta dele e presta conta ao gestor. E assim também será no ISA. O ISA, o efetivo trabalha no ISA e presta conta ao gestor. Agora, não dá para que o gestor, numa cidade de 415.827 pessoas, queira tomar conta de tudo. A ANAP só vai prosperar quando estiver redondinho nesse sistema e trabalhando como uma egrégora, uma corrente onde vocês do sindicato e a municipalidade possam trabalhar dessa forma. Eu não digo a você, Cleito, que não precisa nem ser lista tríplice. Aquilo que partir dos representantes, do sindicato classista, entendo que deve ser acatado pelo gestor público. Voltando a esse assunto, é bem claro, candidato, eu falei no começo, tem pessoas comissionadas que são capazes, tá certo? São muito capazes. No ISA tem gente capacitada, gente ótima de trabalho, mas não pode deixar um prefeito que não respeita as autarquias. Ele tem que respeitar as autarquias. Tem o Conselho de Previdência, o Conselho Fiscal, não tem voz, não respeita as decisões. Então, assim, faz uma coisa, vota uma coisa, mas não respeita. Entendeu? Eu falei isso ontem. Tem que respeitar, não vai respeitar, vai para o meio judicial. Certo? Aí a resposta vem logo.
Só complementando, Cleide, desculpa aqui, eu costumo dizer assim, nós estamos passando um período tão difícil na cidade de Anápolis, que hoje uma ou outra obra estruturante a cidade precisa. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é esse acerto hoje de questão de gestão pública, não é isso? Porque a gente passa no lugar, um está reclamando, você vai no outro reclama, você vai na secretaria, está reclamando, você vai no outro lugar, não, mas não tem secretaria do esporte, também não chega o dinheiro. Você vai no outro lugar, não tem. Então, o que aconteceu na cidade? E se empoderou demais uma determinada secretaria, embora quem estava na secretaria é efetivo, não é isso? Alguns anos atrás, já passou por várias gestões, mas que infelizmente empoderou muito uma só secretaria, que acabou sendo privilegiada, tanto que o nome saiu para disputa eleitoral, e por outro lado abandonou-se algumas situações que nós não temos hoje. E por isso que nós colocamos no nosso plano de governo Secretaria de Inclusão, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, porque a gente vai ali no mercado produtor, tem um monte de reclamação sendo feita. Secretaria de Segurança Pública, para fazer um trabalho entre Polícia Civil, Militar, o Observatório, os guardas, né? Todo mundo prometeu, vocês do sindicato sabem muito bem disso, o guarda municipal, quando na verdade nós não queremos o guarda municipal, nós estamos estudando a possibilidade do guarda patrimonial. Acabou de ser inaugurado o Jardim Botânico, ele estava fechado esses dias depois da inauguração. Por quê? Arrebentaram com os banheiros. As obras do Loures na cidade inteira, em todas as nossas praças, já sumiram da cidade de Anápolis. Então, Anápolis está ficando sem história justamente porque não tem essa fiscalização. Então, nós estamos lançando, modéstia à parte, gente, o plano de governo do PSDB e Cidadania precisa ser estudado aí, analisado por todos os outros demais concorrentes e também população, porque o nosso plano de governo ficou muito bem redigido e viável, financeiramente falando. Se hoje nós temos a informação de que vai aumentar a receita de Anápolis de 2,158 para 2,500, melhor ainda, né? A gente vai ter a possibilidade, talvez, de fazer já inicialmente as reivindicações do sindicato classista aqui, do Sind Anápolis, com muita tranquilidade. Obrigado, candidato, pelas palavras. Dentro disso ainda, vamos falar dos servidores. A11. Hoje, o ISA não tem pessoas que são servidoras daquele instituto. São comissionados e cedidos pelo município. O senhor acredita na possibilidade de fazer um concurso para o ISA também? Não sei nem se há necessidade, viu, Cleito? Talvez podemos aproveitar os próprios efetivos que nós temos dentro da prefeitura. E aí me veio na ideia aqui, quando você falou que a 11 ia fazer a pergunta, por que não a gente entregar o ISA para todos os efetivos? Porque tem a capacidade, conhece, sabe da gestão, assim como nós temos assumido um compromisso, e aí me veio à mente aqui, Cleito, da Secretaria nossa de Inclusão, e eu fui questionado lá no Jornal Popular pela Cileide Alves essa semana, qual a razão de uma Secretaria de Inclusão? Eu falei assim, onde é que estão trabalhando o deficiente físico, auditivo, intelectual, visual, o cadeirante, que o intelecto dele está preservado, é inteligente, só porque é cadeirante não pode estar à frente do computador, efetivo, por exemplo, da prefeitura, ser deslocado para o ISA, está atendendo uma secretaria. Só chegará dinheiro para a inclusão, e a inclusão não é só arquitetônica, não, rebaixamento de calçada, meio-fios, que o centro da cidade nossa não tem, não é isso não, é para inserir e ter receita federal para dentro do município, não é isso? Então eu imagino, assumir um compromisso de que nessa secretaria, inicialmente nós vamos compor uma secretaria, se vitorioso formos, composta apenas por deficientes, e tem assumido um desafio que será a melhor secretaria da municipalidade, porque eles entregam bem, se superam e dão conta do coisa. Na nossa APAI aqui, Anápolis, nós temos em torno de 116 colocados no mercado de trabalho. Lamentavelmente, é para ficar naquela cota de 2% que acaba contratando. Mas todos eles se entregam bem o serviço, são remunerados pelo serviço, recebem férias, 13º e levam o dinheiro para ajudar a sua família, que é muito carente e precisa disso. Também veio agora aqui na mensagem, ou na mente, Gilmar, a possibilidade da gente trabalhar em conjunto e o ISA ser gerido não só pelo presidente efetivo, como todos os demais.
Porque pela quantidade que tem trabalhando dentro disso, eu não vejo nenhuma dificuldade disso. E aí, Cleito, talvez não seja necessário fazermos o concurso público só para o ISA. Porque para fazer o concurso, aí eu não posso assumir o compromisso agora, porque eu vou analisar primeiro a questão do limite prudencial, entendeu? Mas tem essa possibilidade, sim. Assumir o compromisso de que o presidente do ISA será um efetivo, sentaremos com ele ou com vocês para fazer essa colocação de que todos que trabalham no ISA poderão ser efetivos. Me desculpe ter alongado um pouco. Obrigado, candidato. A próxima pergunta e última, né, será sobre o plano de equacionamento. A gente sabe que o ISA hoje tem um déficit de mais de 2 bilhões, né, e com isso precisa ser feito um trabalho de equacionar essa dívida. Foi feito, nós temos um atuarial que é contratado pelo município, pelo ISA, e ele fez uma tabela e percebeu-se que o quê? Mesmo tendo as áreas, é necessário, e tendo também a contribuição dos servidores, até inclusive dos aposentados, né, Gilmar, que hoje contribui, mesmo que aposentou, contribui 14%, percebeu-se que era necessário fazer um aporte. É necessário fazer um aporte ainda para ajudar a saúde. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Em 2024 é previsto 52 milhões. Em 2025 vai ser previsto 120 milhões, isso durante o ano. Isso aí parece que, se eu não me salvo engano, são 35 anos que é feita essa proporção. O senhor comentou no início que o senhor não acredita na loteria esportiva. Resultado financeiro. Então, assim, qual a forma e a sugestão para tentar resolver esse problema? Bom, pela colocação feita por você, Cleiton, eu entendi nessa disparidade que está havendo, há, então, no final de cada exercício, um déficit financeiro dentro do ISA, não é isso? Nas anotações aqui do CID Anápolis, em 2024, a previsão de 52 milhões em torno de 4 milhões e 3 mensais seria. E para 2025 vai chegar a 10 milhões mensais, não é isso? Que seria o déficit financeiro. A minha ideia, a ideia do nosso grupo PSDB e Cidadania é esmiuçar ou ir para dentro de onde saiu o Endivida Anápolis ou Anápolis Endivida, que é o atual plano que está sendo feito ou aplicado na cidade de Anápolis, e dar uma estancada junto aos juros das instituições financeiras, né? Eu já disse que eu entendo gestão pública, receita e despesa. Se você tem receita no município, por exemplo, apresentado para o ano que vem, que eu acabo de ler no DM, que pode ser 2 bilhões e 500 milhões, só tem investimento se você gastar 2 bilhões e sobrar 500 milhões. Aí você investe. Quando nós temos uma possível receita de 2 bilhões e 500, gastou-se os 2.500 e ainda busca 600 milhões na instituição financeira, me perdoe, eu não tenho como investimento, não é isso? É o endividamento. E esse endividamento ele atrapalha em todos os órgãos de governo, como está atrapalhando aqui na situação do ISA. Pegou-se 12% na contribuição, elevou-se para 14%, e estamos pretendendo elevar um pouco mais, né? E retirando do bolso daqueles que já contribuíram. O ISA, o Sind Anápolis, o presidente do ISA, que for indicado por vocês, juntamente com o gestor, sentaremos para encontrar essa alternativa, caso a venda dessas áreas que foram passadas para o ISA não seja suficiente. Esse é o meu pensamento. Desconheço, porque o portal da transparência da prefeitura não apresenta essas situações. E como a gente não está dentro da municipalidade, nós não temos, então, acesso a esses números na ponta da caneta. Lembrando que precisa não fazer uma moratória, mas pelo menos fazer uma portabilidade das dívidas que existem na prefeitura, porque a taxa de juros cobrada, segundo o que eu soube, está muito alta, muito elevada, e nós precisamos de renegociar isso aí nos primeiros dias de governo. Obrigado, candidato. Só para esclarecer a respeito dessa informação, até para todos que estão aqui presentes, quem está assistindo, que a gente pode encontrar ela no site da Previdência. É chamado DRAA. Até seria interessante para todos ter conhecimento da dívida
e o que pretende ser feito? DRA, demonstrativo de receitas anual, é algo assim parecido. Que, na verdade, escondem, né, da gente, não é apresentado. Hoje falamos assim, dos 12 temas que a gente sente necessidade de trabalho em cima, de dedicação, e acreditamos que, caso o senhor seja eleito, que o senhor possa abrir as portas. Na verdade, não precisa abrir, é só tirar, deixar sem nada, que fica até mais fácil para a gente, né? Vou passar a palavra agora para o presidente, e logo em seguida o nosso advogado vai fazer algumas considerações, vai te apresentar também um termo, e depois, por último, o senhor terá 3 minutos para fazer o merchan, né? Falar aquilo que o senhor achou, como é que foi, tá? Obrigado, viu? Parabéns, Cleito. Candidato Eri Lopes. Candidato da PAI, né? Candidato da PAI. Tá certo. A ANS tem servidores efetivos que hoje nós somos... eu, por exemplo, tenho o plano do IPASGO. Quando o governo Marconi implantou, uma benção mesmo. Hoje, o IPASGO está uma vergonha, com toda sinceridade, uma vergonha. Ontem eu estava lendo uma reportagem, a nota do presidente do IPASGO ontem, parece que vão ficar 10 mil servidores, vai ficar fora do plano. Eu tenho medo, nós aqui em Anápolis. Me parece que nós estamos no meio. Nós que somos, nós da prefeitura que tem esse convênio, certo? Quando, desde a luta de Pedro Sayum, com o Antônio, implantou o plano o IPASGO, aí o Roberto terminou, era maravilha, certo? Hoje você tem que deslocar de Anápolis para Goiânia para você conseguir alguma coisa. Eu tenho medo, tá certo? Isso aí é a nível nacional, me parece que é a ANS que está dando essa cutucada aí, mas estão aí, tem que estar sério, tá certo? Nós, por exemplo, nós desconto de nós o IPASGO dia 30, quando sair o pagamento, o município repassa o IPASGO dia 10, conforme a lei, conforme os contratos. Então é muito sério. Eu sempre falo aqui, candidato, com a experiência que eu tenho de prefeitura, também prefeitura, esses anos todos, hoje, se o governante que chegar, faz sempre isso, e vou aproveitar mais, se ele não fizer um choque de gestão, ele não vai dar conta de administrar o município, não vai dar conta. Hoje não tem condição de você trabalhar com 16, 17 secretarias esparramadas por todo quanto é canto de Anápolis. Eu sempre, para você ir nos jogos de Anápolis, você tem que ir drone, tem que ir de drone. Tá certo? Isso é muito sério, muito sério. Eu acho que, eu falei, por exemplo, a rodoviária não está para ser leiloada. Olha o tamanho daquele ali. Por que um gestor chama um empresário dessa área, BR-153, BR-160, onde saem todos os ônibus para o país todo. Não precisa sair do centro. Transforma aquilo aí no centro administrativo, coloca tudo ali dentro. Você paga juros absurdos, aluguel absurdo de imóveis, aí, mansões para cuidar de pessoas, aí, entendeu? Assim, é coisa muito séria, muito séria. Certo, candidato? Eu quero agradecer o senhor. Antes das finalizações, vou passar a palavra o ilustríssimo advogado, o senhor OAB, né? Presidente, ex-presidente do OAB. E agradecer com toda seriedade. O Cine de Anápolis agradece muito o senhor, Dr. Jová, a sua equipe, pelo trabalho brilhante que ele faz em nos apoiar e nos ajudar. Então, aqui ficam as minhas colocações. O Cine de Anápolis está de porta aberta. Peço ao servidor público muita atenção na hora de votar. Vote certo. Ok? Doutor, vou aproveitar, só queria
Só queria aproveitar, falar, eu aprendi com o senhor, quebrar o protocolo aqui. O Gilmar ele fez um comentário aqui que a possibilidade da gente perder o contrato, perder o acesso com o IPASGO. O senhor já trabalhou lá, o senhor conhece, sabe bem. Não sei se está na proposta de governo do senhor, mas há possibilidades do município ter o próprio sistema, como um exemplo de IPASGO? Não, né? Não existe. Então tá, era só isso mesmo. Obrigado. Queria parabenizar o candidato pelas respostas bem objetivas. Parabenizar o presidente Gilmar, o Sindianápolis, dizer que para mim que é a honra para o nosso escritório de poder auxiliar de alguma forma o servidor público de Anápolis, né, que vive aí com essa atual gestão. Não vou fazer críticas, porque aqui a minha colocação é jurídica apenas, doutor Hélio, mas quero cumprimentá-la, a equipe aí, realmente uma equipe de peso, né, de inteligência, de competência, a nossa equipe aqui, Ana Lúcia, Fernando, Luiz, né, cinegrafistas, que vivem aqui diuturnamente trabalhando pelos servidores. E a grande dificuldade, candidato, é a comunicação realmente. Você já disse que as portas estarão abertas, mas nós temos mais de 100 ofícios encaminhados, centenas de ofícios que não são respondidos pelo prefeito. Pelo atual prefeito, também não estou criticando, mas estou colocando a realidade de hoje. E a minha pergunta, quebrando o protocolo, Cleiton, mais uma, que se você entende a possibilidade de criar uma ouvidoria, uma interface ou uma diretoria que seja, para ouvir os sindicatos, né, das suas reais necessidades. Essa é a minha pergunta, antes de nós passarmos por compromisso. Assumo o compromisso integralmente, acho de extrema importância, não só essa questão de ouvidoria. Eu entendo que gestão pública precisa de ter. Acabamos agora recentemente com o LACEMA, que é o nosso laboratório municipal, né? Os biomédicos da nossa cidade estão trabalhando nas baias do Zap da Saúde. Os médicos, os efetivos, estão trabalhando em baia, né, como call center, também nessa questão do Zap da Saúde, e acaba que a saúde chega nessa situação. Assumo esse compromisso, doutor Jeová, com muita tranquilidade de ter compliance e ouvidoria à disposição, não só dos sindicatos, como da população anapolina. Perfeito. Vamos resumir sobre reajuste salarial. Você disse que está no seu plano de governo um estudo para negociar e entende que é justo essa recomposição com todos os servidores. Férias, licença-prêmio, você dará voz aos sindicatos e assume o compromisso e é totalmente a favor da venda, né, das licenças e das férias. Database entende a necessidade e justa negociação do déficit, né? E decidas a quantidade de dias necessários, né? Porque não podemos comprar os 30 dias ou aquela situação toda. Aquilo, conforme a legislação, nós respeitamos. Sim, claro. Home office e híbrido também, sistema híbrido extremamente necessário, benéfico, está no plano de governo, inclusive você disse aí, vale alimentação, entende justo e fará estudo para reajustar, né, o vale alimentação. O compromisso em razão de não ter conhecimento e não saber qual é o impacto financeiro, mas deixei à disposição para que a gente possa, sendo eleito, sentar com o Sindianápolis para fazer essa análise. Sobre o plano de cargos, você disse que é extremamente viável, né? 100% estudou a proposta apresentada, é favorável a essa implantação, até pelo respeito aos servidores, como você pontuou muito bem colocado aí. Sobre a produtividade também, ouvir os sindicatos para implantar a produtividade para aqueles servidores que se enquadrarem, né? Saúde financeira. E da meta diária da prestação de serviço e cumprido a meta, não vejo nenhum problema de ter o acréscimo, o plus na produtividade. O plus que eu digo salarialmente falando. Sobre o ISA, resumidamente, você assumiu o compromisso, até aplaudido. Junto ao gestor, possa fazer o melhor trabalho para a gente salvar o ISA. A nossa meta agora é salvar o ISA. Quero me dirigir aqui, tomar um pouquinho do seu tempo, doutor Jeová, que em 2020 e 2021, está aqui o Gilmar que já fez isso aí, eu quero deixar aqui para que o servidor, o sindicalista, quem está aqui conosco, essas 12 mil pessoas, 40 mil eleitores dito pelo Gilmar, façam análise da gestão do IPASG 2020 e 2021 e analise como que foi a gestão Hélio Lopes dentro do IPASG depois de 58 de fundação. Também faço um desafio, nunca pagamos um servidor do Instituto
atrasado, não é mês não, um dia, todos os seus prestadores de serviço, seja clínicas ou hospitais no estado de Goiás, nunca, vou repetir pela terceira vez, nunca pagamos um dia atrasado. E olha que o IPASGO só pagava atrasado. Deixamos, quando da nossa saída daquele instituto, 496 milhões em caixa. Há 8, 10 dias saiu que o IPASGO precisa de um aporte de 480 milhões e que, infelizmente, já passou na Assembleia Legislativa, já foi aprovado, só que hoje o IPASGO não é autarquia. O IPASGO hoje é um serviço social autônomo. E sendo um serviço social autônomo, a autarquia deixou de ser. O governo do estado não pode fazer o aporte em favor de um serviço social autônomo. Daí o problema que está passando nessa questão, Gilmar, de mudar para a regulação na Agência Nacional de Saúde. O problema é grave e vocês podem sim ficar preocupados. Mas a partir de janeiro a gente assume a prefeitura aí com a ajuda da população napolina e busca resolver isso aí também. A respeito da verba, das obrigações patronal e o desconto dos porcentagens, dos 14%, é muito claro. Se não estiver em dias as obrigações, o governo municipal não pega o CRP. Certo, Cleito? E fica trancado as portas em Brasília para pegar qualquer tipo de recurso. Finalizando, então, nós temos aqui um termo de compromisso que o presidente Gilmar pediu para que nós fizéssemos. E você, como advogado, doutor Hélio, sabe muito bem, é um termo de compromisso que ele está consubstanciado no artigo 585, inciso 2 do CPC, combinado com o artigo 57, parágrafo 2º da Lei 9.099, que você sabe muito bem que é um termo, se assinado, ele exerce funções de execução, caso não seja cumprido. Mas, independentemente disso, doutor Hélio, aqui nós estamos ao vivo pelo Instagram oficial do Sim de Anápolis, está sendo gravado pelas câmeras que vai para o YouTube. Moralmente, esse compromisso que você fez, nós dizemos que é opcional a assinatura. Eu pergunto a você se você assume o compromisso e se você deseja assinar esse compromisso. Se a redação foi feita por vocês que estão aqui presentes, sem ler o contrato, o compromisso, eu assumo e assino aqui na presença de todas essas testemunhas. Aproveitar então, né, nas considerações finais, que estou aqui num sindicato. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu conheço a casa, né? Não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu conheço isso aqui, conheço vários de vocês. Sei da importância do Sim de Anápolis para a população, para o servidor, seja ele efetivo ou os aposentados. Os respeito muito e isso é de uma situação que nós, pelo menos na nossa equipe, Gilmar, Cleito, não podíamos nos furtar de estar presente, inclusive com a honra aqui do nosso candidato a vice-prefeito, Michel Roriz. Justamente para que haja, a partir de agora, essa abertura com vocês, os compromissos assumidos, é o nosso trabalho. Vocês têm observado na nossa fala, na nossa caminhada, no nosso dia a dia e no pequeno espaço que nós temos de horário político, seja de rádio ou de TV, o compromisso de tentar falar bem da cidade de Anápolis e divulgar o nosso plano de governo. Não quero, e já pedi à equipe para a gente não fazer nenhuma desconstrução em relação a quaisquer candidaturas, respeitamos a todos, mas queremos, Gilmar, Cleito e aos presentes aqui, mostrar
que tem condição de fazer de forma diferenciada. Quando eu disse os números do IPASG agora há pouco, todo mundo me falou que seria impossível fazer uma mudança no Instituto de 58 anos. Não levamos ninguém lá para dentro, mas assumimos em plena pandemia, com 80 pessoas, e deixamos 886. Infelizmente, repito, infelizmente, a maioria deles são comissionados, justamente para que não gere o impacto financeiro na folha de pagamento do governo estadual. Mas os efetivos entregam e muito bem. Mesmo trabalhando em casa, a pandemia me ensinou isso, que estando trabalhando em casa é de suma importância, porque aquilo que é disponibilizado na tela de cada um deles, eles devolvem no final da tarde, todos solucionados. Então eu tenho uma expectativa muito grande de passar por aqui, no sentido de que vamos trabalhar juntos. Acreditem nisso, as portas estarão abertas ao Sindi Anápolis, ao servidor público, e não é promessa eleitoreira, porque todos os lugares em que passamos, sempre já agimos dessa maneira, entregando o que há de melhor para o povo, para a população. Gestão nossa, dinheiro será na unha, e para a população com coração, entregando tudo, ainda que não seja essas grandiosas obras prometidas de forma eleitoreira. O povo de Anápolis precisa de uma boa zeladoria, precisa de melhorar, dar uma sacudida e Anápolis ser feliz, o que nós não temos presenciado agora. Portanto, finalizando, eu peço o seu voto, o voto das pessoas, né, ligadas ao sindicato, vote em Hélio Lopes, Michel Roriz, 45. E para deixar aqui o Luiz, que está ao lado aqui, assuma um compromisso também, Luiz, de que o atual prédio da prefeitura, que sempre foi Palácio Municipal, se eleito for, será devolvido à cultura e à arte dessa cidade. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço.